Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar com a nossa revisão das equações de Maxwell, relembrando aqui rapidamente, deixa eu aproveitar aqui, que essas são as equações que vamos usar daqui para frente, ó. E nessas equações já estamos adotando o regime harmônico temporal, já usamos as relações constitutivas, de maneira que a gente vai trabalhar o tempo todo e apenas com o campo eletromagnético, campo elétrico e campo magnético. Já estamos usando aqui o truque da permissividade complexa, que permite lidar com perdas tanto em dielétricos como em meios condutivos, com a mesma simplicidade, a mesma facilidade com que a gente lidaria com meios ideais, de tal maneira que aqui, ó, tanto no JF como no ROF, ficaram apenas as fontes. Então, corrente de condução, as cargas livres, elas já estão embutidas, os efeitos, elas estão implícitas, mas os seus efeitos já estão sendo levados em consideração nessa permissividade complexa aqui, ó. Então, se você fizer isso, você vai ter um único conjunto de equações que permitirá você analisar uma gama enorme, não todos, né, infelizmente, mas uma gama enorme de problemas, desde que os meios sejam lineares, homogêneos e isotrópicos. Então, para quem tiver, por exemplo, interesse em metamateriais, também pode usar, são as mesmas equações. Você não precisa comprar um livro novo para lidar com metamaterial, desde que ele seja linear, homogêneo e isotrópico. O que você precisa é tomar cuidado na hora de você olhar o resultado e tirar as conclusões do resultado. Mas a obtenção do resultado é a mesma que você seguiria, né? Mesmo lidando com um dielétrico ideal, não dispersivo, etc, etc. Tá? Desde que você adote essa notação, onde a sua permissividade é complexa. E agora a gente vai falar sobre conservação de energia, mas utilizando a notação fasorial. Na aula passada a gente tinha falado sobre isso no domínio do tempo. Então, uma possível pergunta, puxa vida, mas toda vez que eu quiser calcular potência, energia, eu vou ter que voltar para o domínio do tempo fazer esse cálculo? Dependendo do seu objetivo, não. Tá? O cálculo de potência em sinais variantes no tempo, etc, etc, não é algo trivial. Tá? Ele é trivial se o seu sinal for harmônico, né, no tempo, ou seja, uma portadora sem modulação alguma. Então, aí você sabe que a única coisa que você precisa é conhecer a potência média daquele sinal. Então, o que nós vamos fazer aqui é usar a notação fasorial para obter essa potência média. Mas na hora que você lida com sinais mais complexos no tempo, isso daí pode não ser suficiente, tá? Porém, está fora do escopo deste curso. O que eu vou fazer aqui é voltar naquela fórmula no domínio do tempo e obter a representação dessa potência usando fasores, até para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Mas já fica aqui a informação de que sinais temporais mais complexos, o cálculo da potência média pode não ser suficiente. Ou a métrica, a definição do que é potência média tem que ser alterada de acordo. Nós não estamos preocupados com isso nesse curso. Vamos ver se vai ficar mais óbvio, né, o que eu quero dizer a partir daqui. Então, voltando no domínio do tempo, eu não vou repetir aquilo tudo de novo, aqueles termos todos. Eu vou fazer para um dos termos e eu vou fazer justamente para esse daqui, ó. A gente viu na aula passada que esse produto escalar representa uma densidade de potência instantânea no tempo, tá? No caso aqui, ó, esse termo, esse J, voltou a ser aquela corrente total. Então, aqui dentro você tem incluído tanto potência fornecida por fontes, se houver, como também, havendo corrente de condução, a potência dissipada por perdas ômicas. Mas nesse momento não está interessado nisso, ele está interessado em manipular matematicamente esse termo. E aí, ó,
O que eu quero fazer é o seguinte, eu posso calcular isso usando fasores? Poder pode. Então, ó, a gente já viu que usando fasores, assumindo, né, um campo harmônico temporal, você pega o fasor, por exemplo, no caso da corrente, aqui é o fasor que representa a densidade de corrente naquela frequência. Multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Vai dar esse cara daqui. Desde que esse cara seja harmônico, né? Tem uma variação harmônica. E o mesmo você faz para o fasor campo elétrico. Então, ao fazer isso daqui, eu estou assumindo que J e E são harmônicos no tempo. Não é um sinal arbitrário. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Ficou claro ou ficou muito confuso? Porque o resto é conta. Se você entendeu até aí, o resto vai ser tranquilo. Então, prosseguindo. Mas eu não quero usar esse operador real, porque o operador real é um operador não linear. E na hora de meter isso em integral, derivar, isso dá uma confusão desgraçada. Então, eu não quero usar real para obter a parte real. Alguém sabe como tirar a parte real de uma grandeza complexa sem escrever aqui real? É uma pergunta. Alô? Por exemplo, eu tenho uma grandeza complexa Z. Z é igual a X mais JY. Como é que eu posso escrever X sem dizer que X é real de Z? Você pode multiplicar pelo conjugado e tirar a raiz quadrada. Tem a ver com conjugado, mas não é nada disso. Você soma aquela grandeza com o seu conjugado complexo, não é multiplicar, é somar. E divide por 2. Porque quando você soma uma grandeza complexa com o seu conjugado, a parte imaginária some e a parte real aparece dobrada. Por isso tem que dividir por 2. Beleza? Deixa eu fazer um parênteses, aproveitando. Eletromagnetismo é tranquilíssimo. O que pega é a matemática. Então, essas dúvidas, real, imaginário, módulo, vocês têm que tirá-las ao longo do curso. Aliás, antes da prova, né? E a melhor maneira de fazer isso é fazendo os exercícios direito, não copiando. Faz os exercícios, tenha dúvida, pergunte, tá? Até para o colega, não copia, pergunte, tá? Então não copia. Usa os exercícios para tirar essas dúvidas. Então repare, voltando aqui, eu vou, ao invés de escrever desse jeito, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Tanto para a corrente como para o campo elétrico. Então esse asterisco aqui, ó, vai representar o conjugado complexo. E o conjugado de uma coisa vezes a outra é o conjugado da primeira vezes o conjugado da segunda. Então repara aqui, ó, eu coloquei um asterisco no J e no E, e também, ó, tirei o conjugado desse cara trocando o sinal do J aqui, ó. Não confundir esse J raiz de menos 1 com esse cara que é o fasor que representa a densidade de corrente. Beleza? E aí eu vou fazer os produtos termo a termo. Aí fica esse negócio todo aí. Esse 1/4 apareceu porque vem 1/2 daqui e 1/2 daqui. Aí alguém vai perguntar assim, pô, por que você quis trocar um negócio simples como esse por esse trambolho aqui, ó? Realmente não vale a pena, a não ser que você esteja interessado em calcular valores médios, média no tempo. Que repare, o fasor não depende do tempo. A única variação temporal está dentro dessas exponenciais aqui, ó. E no final, quando você faz as contas, aparece aqui a exponencial e a exponencial, mas com o dobro da frequência, ó, 2 ômega. Esses dois primeiros termos não dependem do tempo. Logo, se você tirar a média temporal dos dois primeiros termos, dão eles de novo, porque eles não variam com o tempo, eles são constantes. Então, a média disso no tempo é isso mesmo. Mas e esses caras daqui? Quanto dá o valor médio dessa senoide com uma frequência 2 vezes ômega?
Qual é a média temporal disso aqui? E disso aqui também. Imagina uma cena... zero. Pronto, zero. Então, se você estiver interessado em valor médio no tempo, aí passa a ser interessante a utilização dos fasores. Porque a média... eu vou usar esse símbolo aqui. Tem uns que põem barra em cima, tem outros que usam desse jeito. Então, aqui nessas notas de aula, esse daqui representa a média temporal. A média temporal dos dois últimos termos é zero. Ficam só os dois primeiros. E repare, este termo é o conjugado complexo deste e vice-versa. E vice-versa. Então, eu posso escrever isso aqui de uma outra maneira. E aí, eu vou usar, se não me engano, esta daqui, ao invés dessa, por motivos históricos, para representar a densidade de potência média associada a este cara daqui. Ó. Então, repare, num dos termos aparece o conjugado, no outro não. E outra observação importante é esse 1/2 daqui, ó. Porque tem livro, como o do, infelizmente, o do Harrington, onde esse meio não aparece. Por que que esse 1/2 apareceu? Vou voltar, ó. Estou voltando para trás. Ó. Por que que o meio apareceu? Porque nós estamos aqui adotando fasores relativos ao valor de pico. Por isso que apareceu 1/2 aqui, apareceu 1/2 aqui, e no final, um desses 1/2 ficou lá, paradinho. Então, quando a gente usa valores, fasores relativos a valor de pico, aparece esse fator 1/2 nas potências. Por exemplo, em circuitos, se você usa fasor relativo ao valor de pico, a potência é 1/2 de VI conjugado. 1/2 de VI conjugado. 1/2, um deles sem o conjugado e o outro com o conjugado. 1/2 de VI conjugado. E a parte real é a potência média ativa. Aqui, ó. Só que aqui aparece com vetores. Então aqui tem que ter um produto escalar. Em relação a essa passagem, alguma pergunta? Então, se o seu objetivo é calcular potência média e você está trabalhando com sinais harmônicos no tempo, você não precisa fazer o cálculo da potência média no domínio do tempo. Você pode usar fasores para isso. Ou seja, já que você está trabalhando com fasores, você continua trabalhando com os fasores. Só que você não vai obter potência instantânea. Você vai obter potência média. Se essa definição de potência média for satisfatória para resolver o seu problema, pronto, você está resolvido. Beleza? Só que a gente, se procedermos de maneira semelhante com o vetor de point, ó, lembra do vetor de point? O vetor de point é vetorial, produto vetorial H. É vetorial H. Se estes caras forem harmônicos, temporalmente harmônicos, e se você estiver interessado no valor médio desse vetor de point, você não precisa fazer essa conta no domínio do tempo. Seguindo passos semelhantes, você vai chegar neste resultado. Tá? E aí, você vai ter o valor médio desse vetor de point. A diferença em relação aos passos de cima é que aqui era um produto escalar, aqui vai ser um produto vetorial, mas os passos são os mesmos, porque você está interessado na variação temporal aqui, a variação média em relação ao tempo. Por motivos históricos, nós vamos definir esse vetor de Poynting complexo como E vetorial H conjugado, e não E conjugado vetorial H. Mas os dois têm a mesma parte real. A gente vai usar isso daqui, ó. E ao invés da gente fazer isso termo a termo, naquela equação de potência, de conservação de energia temporal, instantânea, a gente vai fazer de uma outra maneira. A gente vai começar daqui, sabendo já o que isso representa
em relação ao valor instantâneo e vamos desenvolver a equação de conservação de energia complexa, né, de potência, melhor dizendo, complexa, utilizando isso daqui e as equações de Maxwell já na notação fasorial. Então, por causa disso, como a gente sabe que no regime harmônico isto equivale a isto daqui, nós vamos começar, para fazer o desenvolvimento da potência complexa, a gente vai começar de uma maneira diferente do que foi feito no domínio do tempo. A gente vai começar definindo isso daqui, ó. Então, a partir de agora, este é o nosso vetor de Poynting. Mas não é o vetor de Poynting, é um vetor de Poynting diferente. A gente vai chamar de vetor de Poynting complexo. Por definição, já que vamos usar fasores relativos ao valor de pico, 1/2 do fasor campo elétrico, produto vetorial, o conjugado complexo do campo magnético, do fasor campo magnético. É VEC H conjugado, para ficar mais rápido. Então, isso é uma definição. Estamos definindo o vetor de Poynting complexo desta maneira aqui na nossa notação fasorial, no regime harmônico temporal. Em relação a essa definição, alguma pergunta? E aí, o que a gente vai fazer é jogar as equações de Maxwell em cima desse negócio. E nós já sabemos que isso, no domínio do tempo, é um fluxo de densidade de potência através de uma superfície que define um volume. Então vamos fazer igualzinho como foi feito antes, só que de trás para frente. A gente vai pegar esse vetor complexo e calcular, e definir um volume limitado por uma superfície fechada, S, e vamos resolver essa integral aqui, ó. Já sabemos que a parte real deste cálculo vai ser a potência média que flui através dessa superfície. Para fora, sinal positivo. A normal aponta para fora da superfície, para fora do volume. Então, positivo, fluxo para fora do volume. Negativo, fluxo para dentro do volume. Mas eu quero uma integral de volume. Então, eu vou usar a lei de Gauss, o teorema de Gauss, não é a lei de Gauss, é o teorema de Gauss, ao contrário, o teorema da divergência, ao contrário. Ó. Eu vou transformar isso na integral de volume, sabendo que esse S aqui é um meio de E vetorial H conjugado. Agora sim, eu vou jogar as equações de Maxwell na notação fasorial aqui dentro. Vou manipular esse negócio, sabendo que isso é igual a isso, e vou chegar na fórmula da potência complexa. A vantagem de fazer desse jeito é porque agora, usando o epsilon complexo, eu vou, além de considerar as perdas por condutividade, se houver, também as perdas de polarização. Vai aparecer naquele epsilon 2 linhas. Coisa que no domínio do tempo seria complicado levar em consideração. Aqui vai ser trivial. Se você entendeu estas igualdades, o resto é tranquilo. É só fazer manipulação matemática, reescrever esse divergente de outra maneira, e toda vez que aparecer rotacional do E, rotacional H, substitui por lei de Ampère, lei de Faraday, e abre esse negócio nos diferentes termos. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, a próxima etapa é tudo matemática, tudo manipulação matemática. E aí são nessas manipulações que a gente vê que esse triangulinho de cabeça para baixo, o nabla, ele não é nosso inimigo, ele é nosso amiguinho. Imagina se você tivesse que abrir essas equações usando as componentes vetoriais, componente x, componente y. Isso daqui ia dar várias transparências, vários slides. Quando a gente usa essas identidades vetoriais, que a gente deveria provar pelo menos uma vez na vida, mas se vocês não quiserem provar, vocês vão ter que confiar. Então, esse divergente de um produto vetorial pode ser reescrito desta maneira.
Isso aqui não tem a ver com a teoria eletromagnética. O E e o H, sim, mas esta igualdade aqui é matemática. Essas derivadas são definidas, isso daqui é verdade. E aqui, ó, repara, apareceu o rotacional do E e apareceu o conjugado complexo do rotacional do H. Aí eu vou jogar as leis de Ampère e Faraday. Sendo que na lei de Ampère generalizada, aqui vai ser a corrente fonte, o fasor, que representa a corrente elétrica fonte, e aqui, ó, neste epsilon complexo, já está lá dentro, escondidinho, a dissipação por perda de polarização e também por perdas condutivas, dependendo do que acontecer no interior do volume. Antes de prosseguirmos, perguntas? Então, agora vamos tirar o conjugado complexo desse termo aqui, ó. Toda vez que você tiver o produto, ó, que tem um monte de produto, J vezes ômega vezes a permissividade complexa vezes o fasor campo elétrico. O conjugado disso é o conjugado de cada termo desses. Então, repara, conjugado desse J é menos J. Ah, esqueci os... Não, é porque tinha um menos aqui fora. Então, ficou menos com menos, deu esse mais. Ômega é real, então continua real. Aqui, ó. Repare que o teu epsilon agora é complexo. Então, você não pode esquecer de colocar o conjugado no epsilon. Se você esquecer, no final você vai chegar à conclusão que perdas aumentam a intensidade do campo. E é mentira, né? Então, não esquece de colocar aqui, ó. E aqui está o conjugado no fasor campo elétrico. Eu não me lembro mais da próxima passagem, mas agora eu vou me lembrar. A próxima passagem foi expandir esse conjugado do epsilon complexo nisso daqui, ó. E aqui já está a perda no dielétrico, se houver, e a perda na região que for condutiva do seu volume, se houver. E nesta passagem eu também aproveitei para definir o módulo do fasor ao quadrado, do fasor vetor. Isso daqui, ó, que vai aparecer o tempo todo no curso, e isso daqui, nada mais é do que a multiplicação, né, do fasor com o seu conjugado complexo. Primeira vez que eu fui fazer essa conta, eu errei. Porque era assim, era módulo do E ao quadrado. Aí o E era assim, 5 mais J na direção X, mais 3 mais 5J na direção Y. Aí pedia assim, acha o módulo desse fasor quadrado. Aí no final, eu multipliquei um pelo outro e deu um valor complexo. Aí eu ficava assim, pô, mas como é que pode o módulo dar complexo? É porque é uma definição. Isso daqui, ó, representa a multiplicação do fasor vetor, pelo conjugado dele. Então, o módulo disso aqui ao quadrado é o módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente y ao quadrado, etc. Então, não se esqueça, isso aqui é uma definição. E aí, o que a gente vai fazer mesmo? E aí a gente vai integrar no volume. Lembrando que isso daqui, ó, é igual àquele fluxo do vetor de Poynting. Então, já substituí isso daqui na última equação do slide anterior, já passei uns termos para um lado, outros para o outro, e ficou isso daqui, ó, onde eu voltei a esconder tudo isso daqui, para não ficar muito grande, nesse epsilon complexo. Então, aqui está a fórmula da nossa potência complexa, da conservação de energia usando a notação complexa. Com os fatores 1/2, ó, já aparecendo naturalmente em todos os termos, porque os nossos fasores são relativos a valor de pico. Nos livros, como no Harrington, onde o fasor é relativo ao valor RMS, esses fatores 1/2 não aparecem explícitos. Eles estão escondidos dentro desses termos fasor vezes fasor aqui. E aqui, repare, esta fórmula tem a mesma forma
daqueles casos onde não existe perda nenhuma. Repara, você lida com o problema analiticamente como se o dielétrico no meio não tivesse perda. Tudo que você precisa é fazer o epsilon complexo. Só um segundo, tá, pessoal? Só um segundo. Tem um erro aqui, né? Só um segundo. Tudo J ômega, com sinal de menos. Sinal de menos porque eu passei para o outro lado. Tem um erro aqui, pessoal, nessa equação aí. Tantos anos dando isso, e agora eu olhei e vi um erro aqui. Qual é o erro que tem nessa equação? Esse sinal. Oi? Esse sinal é por causa do menos meio. Porque tem que ser complexo, né? Tem que ser o conjugado, pô. Tem que ser o conjugado, ó. Estou chamando de epsilon complexo, mas tem que ser o conjugado. Tem que ser esse cara daqui, ó. Então aqui, ó, eu vou pedir desculpa para vocês, mas agora com essas aulas remotas, eu tenho que dar aula olhando para a transparência, né? É diferente na aula em sala de aula, né? Que eu estou de costas, eu olho o computador assim, mas eu sou míope, então eu olho de longe e não vejo esses errinhos. Depois eu vou ter que ver isso aqui com muito cuidado. Fica como exercício, na verdade eu fiz de proposta, para ver se vocês estão prestando atenção. Fica como exercício para você. Isso aqui eu tenho certeza que está certo. Aqui eu estou na dúvida. E, inclusive, agora até do sinal. Senão seria mais o conjugado disso aqui, tá? Então, depois eu vou fazer com cuidado, mas fica como exercício para vocês. Que isso está errado, eu não tenho dúvida. Será que está errado mesmo? Não, está errado sim. Tem J ômega aqui. Que isso está errado, eu não tenho dúvida. Eu vou deixar vocês acertarem essa equação como exercício. Professor, beleza, pessoal? Oi, pode falar. Eu acho que você passou o menos para o outro lado, porque ali no O menos para o outro lado eu passei, mas aqui tinha que ter um conjugado, cara. Porque aqui, ó, não é o epsilon complexo, é o conjugado dele. Isso daqui tá certo. Isso daqui tá errado. Entendeu? Porque aqui dentro eu tô colocando esses caras, mas ao colocar esses caras tem que ter o conjugado. A parte imaginária tem que trocar o sinal. Porque eu juntei tudo de novo. E aqui tinha que ter o conjugado. Beleza? E é capaz de ter erro, não ao longo do... Enfim, em algumas outras transparências. Eu espero que não, tá? Mas aqui tinha que ter um conjugado. Beleza? Depois eu vou acertar isso, mas agora tem que ser depois da aula. Fica como exercício para vocês. Essas passagens aqui estão corretas. O erro foi na hora de juntar este resultado, né, lá atrás. Eu quis juntar tudo isso numa única permissividade complexa, só que eu esqueci que aqui já é o conjugado desse cara. Então tem um erro aqui. Pelo menos um erro tem aí. Eu vou prosseguir, tá? Aqui já deve estar certo. Aqui já deve estar certo. Aqui eu já devo, como eu abri de novo, aqui eu tenho certeza que está certo. Beleza? Então aqui está certo, mas provavelmente aqui está errado. Peço desculpa, mas essas coisas acontecem. Por isso que é bom estudar pelo livro, se o livro for bom. O livro do Harrington é bom, o livro do Balanes é bom. Notas de aula tem esses problemas. Quando a gente abre, então repara, como eu já estou fazendo tudo no domínio da frequência, eu posso já naturalmente incluir a perda do dielétrico. Olha ela aqui, ó. Então aqui você tem perdas de condutividade, se parte do volume for condutivo, perdas de polarização, se parte do volume for dielétrico dispersivo. Eu tenho aqui, ó, a variação da energia média armazenada no campo eletromagnético e o que sobrar daquilo que foi fornecido pelas fontes dentro do volume escapa para fora dessa superfície, desse volume, através da superfície.
esse termo não iria aparecer se a gente tivesse trabalhado em cima da equação no domínio do tempo, porque lá a gente não incluiu perdas de polarização. Fazendo desse jeito, elas já são, desde que você não erre, né? Você já considera naturalmente isso daqui. Em relação a esse último resultado, alguma pergunta? Então, ó, isso aqui está errado, com certeza. Mas eu acho que, quase certeza, que isso aqui está certo. Oi? Eu tô com... Oi, não entendi. Pensei que eu não estava conseguindo falar. Minha dúvida é a seguinte, por que esse último termo o senhor está usando a integral fechada no superfície? Isso daqui? Isso daqui? Tem alguma Ó, vantagem de usar assim ao invés de usar vamos a lá. volumétrica? Eu Isso fiz... qual que é a vantagem de usar assim ao invés de usar a volumétrica? Tá. Deixa eu voltar para trás uma transparência. Sua pergunta, basicamente, é: por que usar isso ao invés disso? É isso? Repare, aquele termo é isso daqui, ó. Eu estou dizendo que isso é igual a isso. Então não mudou a transparência, não. Não entendi. Está pipocando. A sua fala está pipocando. Não tô... Fala de novo, mais pausadamente, por favor. O que eu fiz foi dizer que isso Pronto. é igual a porque isto. tá lento para mim também, só agora que mudou a transparência. Beleza. Então, eu estou dizendo isto é igual a isto. Sim. Beleza? E aí, Sim. eu abri isso daqui em vários Acho que entendi. termos Beleza. e joguei aqui dentro. Então, a sua pergunta é: por que ao invés de escrever desse jeito, não escrevo deste jeito aqui? Porque esta fórmula é mais simples, ó, não tem derivada. Então a gente escreve esse fluxo através da superfície fechada. Tá. Mas Okay. o resto é isso aqui, ó. O resto é isso aqui. É o que aparece aqui, ó. Eu joguei isto daqui e igualei a isto daqui. Beleza. Só que, geralmente, a gente põe as potências associadas às fontes de um lado e o resto do outro. Eu reescrevi isso para ficar do lado esquerdo da igualdade a potência complexa, né, fornecida por fontes, se houver fonte dentro do volume, e o resto para o outro lado. Foi o que foi feito aqui. Beleza? O único senão é Beleza. o conjugado aqui, que eu acho que está errado isso aqui. Depois eu vou ter que conferir. Mais alguma pergunta? Da parte real, e isso aqui está certo, agora a potência média ativa, por definição, é a parte real daquela equação. Então, agora eu tirei o real em todos os termos. Então, vamos voltar atrás rapidinho. Então, é o real disso, mais o real disso, só que isso aqui já é real. Ó, repara, módulo. Então, não precisa colocar real. Isso daqui é imaginário puro. Então, não aparece naquela equação. E o real disso daqui, ó. Então, repara, quando eu tiro a parte real, fica apenas isso daqui. Isso aqui significa o seguinte: a potência média fornecida pelas fontes no interior do volume, parte é dissipado nesse volume, havendo perdas, e o que sobra escapa para fora do volume. Se não houver perdas dentro desse volume, toda a potência fornecida pelas fontes flui, na média, né, através do volume. Se não houver fontes dentro do volume, mas aí tem que ter fonte em algum lugar, senão não tem campo. É porque essas fontes estão fora do volume e não havendo perdas no volume, o que atravessa por um lado sai pelo outro da superfície. Então, dependendo do problema, a gente pode interpretar isso de diferentes maneiras. E essa equação ela é muitas vezes utilizada para resolver problemas usando conceitos de conservação de energia, que muitas vezes facilita a solução de um problema que, se fosse resolvido de outra maneira, seria mais complicado. E também termos mais informação
tem outra informação, que é a parte imaginária daquela equação. Então, repare, essa é a parte imaginária. É a potência reativa fornecida pelas fontes. Parte disso está associada a essa potência reativa que fica armazenada no campo eletromagnético no interior do volume. E parte dessa potência reativa escapa para fora desse volume. Essa energia média armazenada no interior do volume, ela oscila de um lado para o outro, para um lado para o outro, e na média não exerce trabalho útil. Então, essa contribuição vem toda na potência reativa, na parte imaginária da sua potência complexa. Esse termo não aparece aqui em cima, da mesma maneira como este termo daqui, ó, não aparece aqui embaixo. Perdão, alguma pergunta? Esta equação, apesar de ser da potência reativa, também traz dentro dela informação. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma dessas informações que você encontra escondida aqui dentro. Antes de prosseguirmos, agora a gente vai fazer algumas observações em cima destas duas equações. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Tem um comentário aqui que eu pulei, né? Esta equação é a que você iria obter se você tivesse começado a trabalhar direto em cima da equação de conservação de energia no domínio do tempo. Se você tivesse trabalhado lá no domínio do tempo e fazendo a média temporal, usando fasores, você ia chegar nesta equação, exceto por este termo aqui, ó. Porque lá não tinha perda de polarização. Mas se você tivesse começado a trabalhar lá, você ia chegar nesta equação, menos neste termo. Aí você teria que usar conceitos de simetria e tal para incluir este termo aqui. Não foi desse jeito que chegamos nessa equação. Foi de outra maneira. Através da definição do vetor de Poynting complexo. Então, algumas observações. Então, no regime harmônico temporal, a variação da energia média armazenada não contribui com a potência ativa. Como assim variação? Vou voltar atrás. Repare que este termo vem multiplicado por J ômega. Está vendo aqui, ó, J ômega. No domínio do tempo, o que esse J ômega significa? Pessoal. Mantenham. Oi, não. Você tinha lá nas equações de Maxwell derivada em relação ao tempo. Aí você usa a notação fasorial, a derivada em relação ao tempo, no domínio fasorial, na notação fasorial, vira o quê? Vou sair dessa transparência aqui, porque essas coisas no início, conforme o curso for andando, eu não vou dar tão devagar como eu estou dando agora, não. Mas essas coisas básicas, elas têm que ficar muito claras no início. E agora não estou enxergando nada aqui. Espera aí. Onde é que estão os negócios aqui? Nossa, a observação foi feita antes. Repare. Na equação na lei de Faraday, ó, rotacional do E, menos a derivada. Quando você usa os fasores e passa para a notação fasorial, ó, a derivada em relação ao tempo virou o quê? A transformada de Fourier de algo derivada em relação ao tempo vira o quê? J ômega vezes a transformada de Fourier daquela grandeza. Ó. O operador derivada em relação ao tempo, derivada parcial, né, em relação ao tempo, vira J ômega no domínio da frequência. Então, toda vez que numa notação fasorial, numa fórmula associada à transformada de Fourier, você enxerga um J ômega, isso daqui representa a derivada em relação ao tempo.
Então, isso daqui, ó, é a no domínio do tempo, seria a derivada, ou seja, a variação temporal da energia média armazenada no interior do volume. Essa variação temporal, essa derivada da energia média armazenada no volume, não contribui para a potência ativa. Ela contribui para a potência reativa. Ou seja, a potência ativa associada a essa energia, a variação dessa energia, é nula, mas não significa que a energia média seja nula. Tá? Essa é a primeira observação que está sendo feita aqui. Cadê isso aqui? Tá aqui. No regime harmônico temporal, a variação temporal, aquele J-ômega vezes aquela integral, representa a variação temporal da energia média armazenada, não contribui para a potência média ativa. Repare que aquele termo não aparece aqui quando você tira a parte real. Mas isso não significa que a energia média seja nula. Significa apenas que a variação dessa energia média não contribui para a potência ativa. É só isso que representa. Então, para deixar isso claro, estão aqui a nossa energia média no domínio do tempo, usando, né, a notação fasorial e passando pelos mesmos passos. Eu estou aqui fazendo tudo de novo, mas não precisava, porque vocês já sabem que passos são esses. Então, significa que quando você tira a média temporal disso, você vai chegar nessa expressão. Então, isto daqui, quando o dielétrico for ideal, ou epsilon', quando o dielétrico tiver perdas, né, o epsilon' é a parte real do epsilon complexo, representa a energia média armazenada no volume. E se você fizer para o campo magnético, este termo representa a energia média armazenada. A variação temporal desses caras representa, contribui para a potência reativa do sistema. Outra coisa, a potência média ativa que propaga, que parte das fontes, essa informação está contida no seu vetor de point complexo aqui, ó. Esse vetor de point, como o próprio nome diz, é complexo. Não é porque ele é muito difícil, é complexo porque os valores, né, são complexos, parte real, parte imaginária. A parte real representa a potência média que irradia a partir das fontes. Se a sua fonte for uma antena, né, e essa antena carrega, né, está transmitindo informação, é essa parte real do vetor de point que está associada à informação que sai de dentro daquele volume e propaga, levando essa informação pelo espaço. Então, o que significa isso? Né? Porque esses fasores, essa matemática toda vez confunde a nossa cabeça. O que significa essa parte real do vetor de point? Então, o que eu fiz aqui, ó, tirando fora os vetores, para não confundir muito, foi o seguinte, ó. Vamos supor que o campo elétrico é uma onda TM. Então, eu tenho um campo elétrico orientado em X, um campo magnético orientado em Y e o vetor de point na direção Z, na direção de propagação. É um caso particular, mas o suficiente para ilustrar aquilo que eu quero. Então, repare, o meu vetor de point complexo tem esse produto fasor E multiplicando o conjugado complexo do fasor H. Tá? E ele só tem componente na direção Z para simplificar aqui o estudo. E aí eu vou usar aqui uma representação gráfica para ilustrar esses fasores. Então, não confundir isso aqui com direção x, y, z. Isso aqui é aquele eixo dos reais e dos imaginários para representar fasor. Representar esse E e esse H aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, o fasor H. Então, podia ter sido E, mas eu resolvi começar pelo H. Então, aqui está o fasor H. A projeção dele aqui embaixo é a parte real do H. A projeção aqui na vertical é a parte imaginária desse fasor. Mas ao invés de representar como parte real, parte imaginária, eu resolvi representar como amplitude, que é o módulo do H, e fase, que é esse gama arbitrário aqui. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Aí eu vou também representar o fasor E.
Está aqui, ó. Vou ter ele inclinado, ou seja, defasado em relação ao H. Mas eu não quero bolar outra variável, uma outra fase para esse E. Então eu vou escrever esse fasor, eu vou decompô-lo em duas componentes. Uma em fase com o H e outra em quadratura com o H. Porque assim eu não preciso definir uma segunda fase. Vai ficar tudo em função desse gama. E aí eu vou reescrever isto daqui usando essas componentes do meu fasor E. Então, eu reescrevi o E desta maneira. A componente em fase tem módulo EF, esse F é de fase. E a fase dele é o próprio gama, que é a mesma do H. Já a componente em quadratura tem módulo EQ, e a fase, como aqui esse termo está adiantado, né, é o gama mais π sobre 2. Já o H entra aqui conjugado. Então, tudo que eu tive que fazer foi trocar o sinal da fase. Ó, colocar um menos aqui. Quando eu fizer multiplicar isto daqui pelo que está aqui dentro, repare que este gama vai cancelar com este e com este. Vai ficar só esta fase aqui, π sobre 2. E E elevado a jπ sobre 2 é o J, é o raiz de menos 1. E, finalmente, eu posso reescrever isso dessa maneira. Então, repare, a parte real desse vetor de Poynting, que está aqui, ó, aqui está a parte real do vetor de Poynting, neste problema, né? E aqui a parte imaginária do vetor de Poynting. A parte real do vetor de Poynting está associada ao quê? Ao campo elétrico e magnético em Fase. em fase. Ou seja, se eu tiver o campo elétrico e o campo magnético pulsando num ponto, né? Em fase, um é intenso, outro também. Um é nulo, o outro também. O vetor de Poynting nessa posição é puramente real. Se eu tiver um em quadratura em relação ao outro, ou seja, quando um é máximo, o outro é zero. Um é máximo, o outro é zero. Estão pulsando. Ou seja, a energia passa de um campo para o outro. Não sai do lugar. Está associada à parte imaginária do vetor de Poynting. Aquela que a gente, em comunicações, é aquela que a gente não deseja. A gente quer minimizar. De preferência, sumir com ela. Porque é essa daqui que propaga e leva informação de um lado para o outro. É quando o campo elétrico e o magnético estão em fase. Eles pulsam juntos. Beleza? Então não se esqueça dessa informação. Esse slide aqui é simplesinho, o exemplo é bobinho, mas tem muita informação importante aqui dentro. A parte real do vetor de Poynting é aquela associada ao campo elétrico em fase com o campo magnético. Se fosse teoria de circuito, seria a tensão e a corrente em fase. Aqui é o campo elétrico em fase com o campo magnético. Tudo aquilo que estiver em quadratura contribui com a potência reativa. É aquela que fica instantaneamente, ela pulsa, ela varia, mas ela não sai de perto das fontes, ela fica em torno das fontes, ela não propaga, ela não irradia. Se não houver fontes no volume, você tem um volume. Tá? Por exemplo, para ficar mais claro aqui, pegar um exemplo particular, uma cavidade, uma caixa de sapato metálica, é o forno de micro-ondas. Tá? Aí eu jogo um campo lá dentro, né, e apago as fontes. Então, no momento em que eu apago as fontes, eu desligo a fonte, né, se não tiver perdas nessa cavidade, esse campo fica oscilando ad eterno. Isso não acontece na prática porque você tem perdas, né? Seja nas paredes, seja no saco de pipoca que você põe lá dentro. Então, se for um caso particular,
onde você tenha campo oscilando para sempre. Repare, no momento que dentro do volume não tem perda nenhuma, perdão, desculpa, no momento que no volume não tem fonte nenhuma fonte, JF, zero. E, porque você tem as paredes metálicas, nada entra nem sai lá de dentro desse volume, ou seja, esse fluxo é nulo, qual é a conclusão que você chega? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. O que tem que acontecer aqui? A energia do campo magnético tem que ser igual ao elétrico? Isso. A energia média armazenada no campo elétrico é igual à energia média armazenada no campo magnético. Exatamente. Então, tem certos problemas, certas situações que a gente vai ver, poucas, tá? Ao longo do curso, que eu vou aproveitar para enfatizar isso. Ó. Tá vendo? A energia média armazenada no campo elétrico é igual à do campo elétrico. Aí eu vou resolver o problema, vou mostrar isso, aí eu vou falar assim, ó, viu? Não precisava ter feito conta nenhuma. Se vocês tivessem se lembrado disso aqui no início do curso, a gente não precisaria ter feito essas contas, né? Então, tem informação também contida dentro da parcela reativa da sua potência complexa. Inclusive, tem um problema no Harrington, que é logo na primeira lista de exercícios, onde esta informação ajuda a resolver o exercício. Já vou até antecipar. É um exercício que é uma caixa, um cubo, onde todas as paredes são metálicas, exceto uma que é aberta. Aí ele dá o campo nessa abertura e pergunta assim, qual é a energia, não sei se é dissipada ou energia média lá no interior. E esta informação aqui, ó, de que em certas situações a energia está relacionada a outra por essa equação, ela vai ser importante na solução do problema. Se não houver fontes e nem fluxo de potência através da superfície fechada, a energia média armazenada no campo elétrico é igual à energia média armazenada no campo magnético. Se não houver fontes, mas uma das paredes não existir, há uma diferença entre elas, que é o caso do problema do Harrington. E a diferença entre elas é dado pelo fluxo, da parte imaginária desse fluxo aqui. Vai depender se está entrando ou saindo da caixinha. Então, neste exercício do Harrington, que eu não me lembro mais o número, você vai ter que usar esta relação para resolver o problema. Alguma pergunta antes de prosseguirmos com outros slides? Aqui tem um exemplo que eu passo para o pessoal de graduação. Eu vou pular isso daqui, está na nossa revisão. É um problema bem simplesinho. A gente dá aqui um campo dentro de um domínio, de um volume. Esse campo tem amplitude constante, tem perdas no volume. É um dielétrico com perdas, aqui o epsilon linha, dado através da permissividade relativa, e o epsilon duas linhas, dado através da tangente de perdas. O volume tem 1 metro cúbico e a pergunta ache a potência dissipada. E aí você aplica, uma vez achados, o epsilon duas linhas e o epsilon linha, você utiliza esta equação, assumindo que a intensidade do campo é constante, né, passa esse módulo para fora. A integral do volume vai ter o próprio volume, e aqui você tem o valor da potência média dissipada naquela região. Então, é um problema bem simplesinho, envolve só multiplicar, dividir, depois vocês vão fazer com calma isso mais tarde. Aqui eu já vou passar para a equação de onda. Neste curso, o que nós vamos resolver não é a solução das equações de Maxwell direto na forma diferencial que elas comumente são apresentadas, né? Lei de Ampère, lei de Faraday, lei de Gauss. O que a gente resolve mesmo é uma equação de onda. Então, os problemas que a gente vai resolver, exceto radiação, que é tratada à parte, é através da solução de uma equação de onda. Campo,
eletromagnético que propaga dentro de um guia. A gente vai resolver uma equação de onda. Espalhamento de uma onda plana por um cilindro. A gente vai resolver uma equação de onda. E por aí vai. Tá? Então, já que a gente vai resolver equações de onda, vamos aproveitar aqui o slide e falar para vocês sobre a equação de onda do campo elétrico e do campo magnético na notação fasorial. E como a gente vai usar o truque do epsilon complexo, essa equação de onda vale para meios ideais, sem perdas, e também para meios dissipativos, desde que esses meios sejam lineares, homogêneos, isotrópicos, e você só lide com o E e o H, esquece o resto. Então, essas são as equações de Maxwell. Repare que elas valem para meio ideal, ou seja, se o meio for ideal, o epsilon é real. Vale para meio sem fontes. Se o meio for sem fontes, esse JF e o ρF são nulos. Então, isso daqui é geral e serve para um monte de problemas, inclusive para metamaterial, desde que sejam lineares, homogêneos, isotrópicos. Mas eles podem ser ou não dissipativos. Tudo vai depender desse epsilon aqui. Se você quer uma fórmula que valha para todos os possíveis casos envolvendo meios lineares, homogêneos, isotrópicos, então, desde o início das manipulações, trate o epsilon como complexo, que foi o erro que eu cometi naquela fórmula lá atrás, mas não fala para ninguém. Porque se não for dissipativo, é fácil, é só tirar a parte imaginária. Mas se você começar assumindo o ideal e quiser botar perda depois, vai ficar mais complicado. Então você já trata o meio como dissipativo, faz o epsilon complexo e manipula as equações, que é o que a gente vai fazer agora para obter a equação de onda do campo elétrico e depois da equação de onda do campo magnético. Então a equação de onda começa sempre com essa identidade vetorial, rotacional do rotacional. Isso aqui não é eletromagnetismo, isso aqui é matemática. Rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano. E aí você vai substituir as equações de Maxwell aqui dentro. Tem rotacional, tem divergente. O divergente a gente vai substituir por isso. E o rotacional por isso. Então aqui primeiro eu substituí a lei de Gauss aqui dentro. E como o meio é suposto homogêneo, o epsilon pode ser passado para fora. Ficou o gradiente da densidade de carga fonte. Se o meio for dito sem fontes, isso aqui não vai aparecer. E aqui eu vou substituir pelo o rotacional do E pela lei de Faraday. Como o meio é homogêneo, esse μ pode passar para fora da derivada. E aí ficou rotacional do H, que agora eu vou substituir pela lei de Ampère. E nessas substituições apareceu ômega ao quadrado vezes epsilon complexo μ. Então, onde apareceu ômega ao quadrado μ epsilon, eu vou trocar por k ao quadrado. Puxa, por quê? Porque esse ômega ao quadrado μ epsilon aparece o tempo todo. Então, para não escrever ômega ao quadrado μ epsilon, a gente escreve k ao quadrado. E k vai ser conhecida como a constante de propagação. Se o meio for dissipativo, essa constante de propagação é complexa. Então, como o K depende do epsilon, e o epsilon pode ser complexo, faça o tempo todo a consideração de que esse K pode ser complexo. E aí, em muitos livros, a notação é a parte real do K, a gente chama de beta, e a parte imaginária do K, menos alfa. É a constante de propagação. Se o meio não for dissipativo, o K é igual ao beta. Beta é igual ao K. Se o meio for dissipativo, na hora que isso aqui aparece numa exponencial, este termo vai dizer o seguinte: na medida em que a onda propaga, a amplitude do campo vai diminuindo. Por isso esse sinal de menos aqui. Se não houver perdas, esse termo não vai aparecer. Tá? Então, por definição, K é ômega raiz de μ epsilon, independente do epsilon ser
ou não complexo. Então, repare, a formulação é única. Ela envolve todos os casos, desde que o meio seja linear, homogêneo e isotrópico. E, finalmente, esta equação de onda para o fasor campo elétrico, usando a notação fasorial, regime harmônico temporal. Se houver fontes, é esse negócio todo aqui, ó, que atrapalha, por exemplo, a análise em antenas, onde a fonte está presente. Se você está estudando o campo num volume onde as fontes não existem, elas ficaram fora do volume, isso daqui vira a equação de Helmholtz, a equação de onda homogênea. A solução é muito mais fácil. Em relação a essa equação de onda, alguma pergunta? Se você fizer os mesmos passos, só que para o campo magnético, eu vou andar mais rápido, tá? Então, a gente começa com rotacional do campo magnético. Você vai fazendo as substituições, no final você chega na equação de onda do campo magnético. Repare que o lado direito da equação é diferente daquela do campo elétrico. Mas depende das fontes, ó. Depende de menos o rotacional do fasor que representa as fontes de corrente. Se o meio for dito sem fontes, aí as equações de onda ficam mais simples, que geralmente as equações que vocês estudam na graduação. Também conhecidas como equações de onda homogêneas ou equações de Helmholtz. Aí a figura do Helmholtz. O que é meio sem fontes? Vamos imaginar o seguinte: propagação de ondas de rádio. Propagação de ondas de rádio. Modelo da Terra plana. Aí você tem lá a antena transmissora e uma recebendo. A antena receptora. E você quer estudar a propagação da onda. Então você define um volume, tá? Onde tanto a antena transmissora como a antena receptora estão fora desse volume. Nesse volume não tem fonte. Você vai usar estas equações, ou você usaria, né, estas equações aqui. Porque as fontes estão fora do volume. Então você usaria, aplicaria as condições de contorno, etc, etc. Enfim, de alguma maneira, dentro do volume são essas as equações que governam a propagação da onda. Isso seria matéria de propagação de ondas de rádio. Aí, dependendo do ambiente, dependendo das condições de contorno, alguma coisa vai acontecer com esse campo eletromagnético propagando nesse ambiente. Mas você quer saber qual é o campo radiado por uma antena. A antena vai ter que estar dentro do volume. Então, na matéria de antenas, você não vai usar estas equações. Você usa esta equação aqui e a outra. E a solução não é trivial, porque a equação não é homogênea. Então, quando tiver a fonte presente, tem que levar em consideração as fontes. Quando você estiver estudando propagação, né, do modo dentro do guia, você não precisa levar em consideração as fontes. Vocês usam equações de onda homogêneas. Alguma pergunta? Prosseguindo, vamos levar em consideração agora o princípio da dualidade. Isso geralmente não é visto na graduação, tá? O princípio da dualidade tem motivos para se fazer isso. Neste momento do curso, eu só vou dizer o seguinte: se a gente olhar para as equações de Maxwell, elas não são simétricas. Elas não são simétricas. Eu não quero voltar para trás, senão a didática fica mais complicada ainda. Mas repare, na lei de Faraday, esse termo não aparece. Ó. Esse termo não aparece. Fica rotacional de E igual a menos J ômega mi H. Já na lei de Ampère, a gente colocou lá a nossa corrente fonte. Na lei de Gauss, está lá, divergente de E é igual a ρ, né, fonte, dividido por epsilon, complexo. Mas na lei de Gauss magnética era divergente de H igual a zero.
E aí as equações de Maxwell não ficam simétricas. A simetria das equações facilita enormemente as manipulações algébricas, analíticas. Por exemplo, se a gente levasse em conta a dualidade, a gente teria obtido a equação de onda do campo magnético a partir da equação de onda do campo elétrico, só substituindo símbolo. Então, quando a gente usa a dualidade e obtém algo para o campo elétrico, a equação do campo magnético sai imediatamente. Então, a justificativa que eu vou dar para vocês neste momento, para inserir carga magnética, e para não confundir com a elétrica, eu vou pôr esse Mzinho. E, consequentemente, corrente magnética. Eu vou usar esse M maiúsculo ao invés do J. As equações de Maxwell, na notação fasorial, ficam desta forma aqui. Então, repare, isso daqui agora ó, é o fasor que representa a densidade de corrente magnética fonte. Isso daqui é o fasor que representa a densidade de corrente. Eu falei corrente ou carga? Deixa eu repetir, que eu já me confundi aqui. Então, isso aqui é o fasor que representa a densidade de carga magnética fonte. Isso daqui é o fasor que representa a densidade de corrente magnética fonte. Se houver carga magnética livre, ou seja, um meio magnético condutivo, eu vou inserir isso dentro de uma permeabilidade complexa, de maneira dual ao que foi feito com a permissividade complexa. E assim eu tenho equações de Maxwell simétricas, que vão facilitar as minhas manipulações matemáticas daqui para frente, no caso de haver fontes, né? Então, esta vai ser a justificativa que eu vou dar para inserir estas cargas magnéticas e, consequentemente, perdas magnéticas nas equações. E isso é dito ser o princípio da dualidade. Agora eu tenho, né, matematicamente, uma dualidade entre as grandezas elétricas e as grandezas magnéticas. Se antes eu tinha carga e corrente elétrica, agora eu também tenho carga e corrente magnética. Se antes eu tinha perda no dielétrico ou perda condutivo, agora eu também tenho essas perdas duais magnéticas. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? De maneira que, uma vez, desde que você leve em conta todos os termos. Pô, professor, não tem carga magnética, não importa. Você põe aqui. Porque quando você põe a carga e a corrente magnética e o Mi complexo e manipula as equações de Maxwell, toda vez que você obtém uma expressão para o campo elétrico, você automaticamente já tem a expressão do campo magnético garantida. Porque tudo que você tem que fazer é fazer substituição de símbolos. Por exemplo, se você olhar para essas equações, você vai ver que o que é E vira H, o que é corrente elétrica vira corrente magnética, e o que é carga elétrica vira carga magnética. E não é só isso. Se você olhar lá em cima, você vai ver que tudo que é magnético vira menos elétrico. Por exemplo, campo magnético vira menos elétrico. Corrente magnética vira menos elétrica. Carga magnética vira menos elétrica. Mas não é só isso. O epsilon vira Mi e o Mi vira epsilon. Se por acaso na expressão aparece impedância intrínseca do meio, que por definição é raiz de Mi dividido por raiz de epsilon, o que é eta vira 1 sobre eta. Porque, afinal de contas, o que é Mi vira epsilon e o que é epsilon vira Mi. E constante de propagação. A constante de propagação K, por definição, é ômega raiz de Mi epsilon. Ó, repara que agora o Mi também é complexo. Como o Mi vira epsilon, o epsilon vira Mi, o K continua K. Como é que eu sei que isso é verdade? É só fazer essas substituições aqui em cima, você vai ver que esta equação
esta lei de Faraday generalizada vira a lei de Ampère e vice-versa. E a lei de Gauss elétrica vira a magnética e vice-versa. Você prova que isso é verdade aqui em cima. Se você provou que isto é verdade aqui em cima, todas as demais equações que vamos mostrar até o último dia de aula vale também. Ou seja, você obteve a expressão da equação de onda para o campo elétrico, levando em consideração a existência de cargas magnéticas. Você obtém a expressão da equação de onda do campo magnético apenas fazendo essas trocas aqui, ó. Não precisa repetir a análise toda de novo. Só no final é que você zera as cargas e correntes magnéticas, se no seu problema não houver carga e corrente magnética. Mas você faz isso no final, não no início. Em relação a esse slide, alguma pergunta? A justificativa para isso é meramente matemática, tá? E aí, se eu não estou enganado, como já desenvolvemos para trás, né, equações onde não foram levadas em consideração as cargas e correntes magnéticas, nas próximas transparências eu vou revisitar esses resultados e dizer, ó, quando você incluir o princípio da dualidade, você vai reescrever aquela equação desta outra maneira. Vamos ver se fica claro. Então, uma coisa que a gente desenvolveu antes foi a permissividade complexa. Epsilon' menos J, Epsilon duas linhas, mais sigma sobre ômega. Quando você definir a permeabilidade complexa, você vai definir o Mi desta maneira. O Mi' é o dual do Epsilon'. O Mi duas linhas é o dual do Epsilon duas linhas, ou seja, se o Epsilon duas linhas representa perda de polarização, isso aqui é é a perda dual, uma perda de polarização magnética. E se eu estou assumindo que existe carga magnética, então da mesma maneira que eu posso ter um meio condutivo, eu posso ter um meio com uma condutividade magnética, que a gente vai representar por esse sigma M. Ah, mas isso não existe. Não importa. Se não existe, no final você zera essas coisas. Mas leve em consideração quando você estiver manipulando, porque assim, toda vez que você obtiver uma expressão para o campo elétrico, você não precisa repetir todos os passos para chegar na do campo magnético. É só aplicar aquela tabela que eu mostrei no slide anterior. Consequentemente, pode existir algo chamado condutor magnético perfeito. Você vai obter as expressões para isso fazendo o sigma M indo para o infinito. Da mesma maneira como o condutor magnético é o condutor elétrico perfeito, é aquele que tem a condutividade indo para o infinito, esse tal de condutor magnético perfeito é aquele que tem a condutividade magnética tendendo para o infinito, por dualidade. Alguma pergunta? Até o momento? Prosseguindo. Condições de contorno. Então a gente viu as condições de contorno, só que a gente não levou em consideração a possibilidade de ter corrente e carga magnética, nem de ter essa perda magnética. Então, quando você usar a dualidade, as condições de contorno são reescritas dessa maneira. O que aconteceu aqui? Onde aparecia a permeabilidade, eu coloquei o Czinho, para dizer o seguinte, ó, essa permeabilidade pode ser complexa. E eu incluí também as densidades superficiais de carga magnética e de corrente magnética. Cuidado com o sinal, ó, que não foram levadas em consideração antes. Então, quando você estiver resolvendo um problema, e para isso você está levando em conta o princípio da dualidade, as condições de contorno que você vai ter que usar são essas daqui. Mais precisamente, a gente vai explicar por quê, estas duas aqui. Ó. Puxa, mas não tem
corrente magnética, não importa. Depois de problema resolvido analiticamente, aí você vai e zera o que você quiser zerar. Mas só faz isso depois que você tiver obtido a expressão completa que vale para todos os possíveis casos. Porque assim você obtém a expressão de um campo a partir da expressão do outro, apenas tendo que substituir símbolos, mais nada. Perdão. E aí tem aqueles casos particulares, né? Se um dos meios for condutor perfeito, aí você faz zero, etc, etc. Por exemplo, condutor magnético perfeito. O J vai sumir e vai aparecer, ó, N vetorial E igual a menos MS. Já se fosse um condutor elétrico perfeito, ia ser N vetorial H igual a JS. Nesse mundo dual, essas são as condições de contorno. Se não tiver essas correntes e cargas superficiais induzidas, as condições de contorno continuam sendo as mesmas. Componente tangencial do campo elétrico contínua através da interface, componente tangencial do campo magnético contínua através da interface. Por enquanto, alguma pergunta? Pessoal, não tendo pergunta, eu vou achar que está todo mundo entendendo e vou continuar. Muitas vezes, falta de pergunta significa que o aluno não está estudando em casa, não está para cada hora de aula, 2 extras, pelo menos, estudando depois da aula. Outra coisa que a gente viu foi a potência complexa. Só que lá, aliás, foi no início da aula de hoje, né? A gente não tinha levado em consideração nem perda magnética, nem cargas e correntes, fontes, né, magnéticas. Então, ó, se você usar a dualidade, a fórmula da potência complexa tem que ser estendida desta maneira. Ó. O que houve aqui? A inclusão do termo associado às fontes magnéticas, a inclusão do termo associado à perda por causa de uma condutividade, só que magnética. No caso da energia média armazenada, como o Mi pode ser complexo, como o Mi pode ser complexo, eu inseri aqui, ó, eu coloquei um linha no Mi, e como pode haver uma perda dual, a perda de polarização, eu incluí o termo aqui, ó. Então, nesse mundo onde o princípio da dualidade é usado, esta é a equação mais completa para o estudo da potência complexa. Equação de onda que a gente acabou de obter. Se a gente tivesse incluído desde o início as correntes magnéticas, a gente teria obtido a equação de onda do campo elétrico desta forma, com um terminho a mais. E isso teria evitado de ter que repetir todos os passos de novo para o campo magnético. Era só trocar os símbolos. O que é vira H, o K continua K, o que é carga elétrica vira carga magnética, o epsilon vira Mi, o Mi vira epsilon, o que era corrente elétrica virou corrente magnética, e o que era corrente magnética virou menos corrente elétrica. A gente teria obtido essa equação diretamente da de cima ou vice-versa. Então, essa é a vantagem da dualidade. Uma vez obtido uma expressão para o campo elétrico, automaticamente você obtém a do campo magnético, ou vice-versa. Alguma pergunta? Eu acho que aqui ficou mais claro a utilidade, né, do princípio da dualidade. Prosseguindo. Perdão. Então, com isso, a gente encerra o princípio da dualidade. O que nós vamos fazer agora é definir, nesse finalzinho de aula, os potenciais vetores. Quem fez disciplina de antenas já viu isso.
Quem não fez antenas provavelmente não viu isso e vai ser uma novidade. Tá? Aqui está a equação de onda. Repare o seguinte, em antenas, quando nós temos fontes, a solução do campo eletromagnético é mais complicada. Ela é mais complicada porque, repara, essa equação de onda ela é não homogênea e o lado direito depende das fontes e de suas derivadas. Então, esse é um problema complicadíssimo de ser resolvido. Então, os potenciais vetores, eles entram justamente porque eles vão ser manipulados, definidos, para ter uma equação de onda mais simples. A equação de onda continua sendo não homogênea, mas ela é mais simples. E, consequentemente, se ela é mais simples, a solução deve ser e é mais simples. E aí, a gente vai mostrar, você obtém a solução, que é o campo eletromagnético, derivando o potencial vetor. E isso é uma maravilha. A matéria de antenas fica muito mais simples utilizando o potencial vetor. Tá? Só que neste curso, esse potencial vetor é usado muito mais do que isso. Ele é usado para construir soluções. Do meio do curso, enfim, daqui a pouco a gente vai começar a construir soluções em coordenadas cartesianas, depois cilíndricas e depois esféricas. O que é construir solução? Por exemplo, dado um guia, achar os modos dentro do guia. Espalhamento por um cilindro, achar o campo espalhado por um cilindro. Essas soluções, quando resolvidas com a ajuda desses potenciais vetores, o pessoal chama isso de construção de soluções. É um método, como é que eu vou falar? Foge a palavra. É uma metodologia para simplificar a solução de problemas de contorno. Tá? E que pode ser estendido para os sistemas de coordenadas ortogonais. Não vale só para o cartesiano. Pode ser estendido para os outros sistemas ortogonais. Principalmente o cilíndrico e o esférico. Tá? Então, esses potenciais vetores, num curso de antenas, eles são importantes para resolver o problema da radiação. Mas neste curso de campos harmônicos, a importância deles é para a construção de soluções. Então, antes de falar de construção de soluções, vamos definir os potenciais vetores. E aí vocês vão ver que a definição é igualzinha àquela vista na matéria de antenas. Quem já fez antenas? Então, vamos lá. Potenciais vetores. Então, por enquanto, a gente não está preocupado com a construção de soluções. Eu quero definir uma grandeza que possua uma equação de onda mais simples do que isso, quando o meio tiver fontes. Repara, quando o meio tem fontes, a equação de onda fica horrorosa. A do campo elétrico e a do campo magnético. Eu quero algo que me ajude a achar o campo elétrico e o campo magnético, mas que tenha uma equação de onda mais simples. Esse é o objetivo das próximas transparências. E a gente, então, essas grandezas são os potenciais vetores. Em antenas, a gente vê o potencial vetor magnético, o A, que é gerado pelas fontes de corrente elétrica. E, por dualidade, você também tem o potencial vetor magnético F. Né? Então, primeiro a gente vai começar a definir o A, e depois, por dualidade, a gente vai obter o F sem ter que fazer os passos novamente. Então, por definição, o potencial vetor magnético é aquele gerado por fontes elétricas. Então, potencial vetor magnético é gerado por fontes elétricas. Então, a gente acabou de inserir isso daqui nas equações de Maxwell e agora a gente vai tirar. Vamos tirar isso fora. Pô, você está maluco? Não. Porque primeiro a gente faz com as fontes elétricas, depois a gente faz com as fontes magnéticas, e como o meio é linear, aplica superposição no final. Então, para reduzir o problema, a dificuldade pela metade, vamos apagar as fontes magnéticas que a gente acabou de inserir e ficar apenas com as fontes elétricas. E aí, sem muita explicação, eu vou seguir o caminho mais simples para a gente chegar na definição do potencial vetor. Tá?
Se ninguém fizer pergunta, eu continuo. Então, ó, a gente tem que satisfazer as 4 equações de Maxwell. Didaticamente, a gente começa por essa daqui, ó. A lei de Gauss. Como eu zerei lei de Gauss magnética? Como eu zerei as cargas magnéticas, voltou a ser zero, ó. Divergente de B igual a zero. Onde, ó, eu estou usando lá um Mi complexo. O Mi complexo, para ter as fórmulas duais. Tá? Só que, matematicamente, a gente sabe que o divergente de um rotacional é identicamente nulo. Isso é matemática. Então, a gente olha para isso e fala assim, puxa vida, mas se o divergente de μ vezes h é zero em todo o universo, onde não existe carga magnética, então por que não definir esse μ vezes h como rotacional de um potencial vetor? E é isso que a gente faz. E por estar relacionado ao campo magnético, este cara é chamado de potencial vetor magnético, apesar dele ser gerado por fontes elétricas. Beleza? Então, essa é a definição do rotacional do potencial vetor magnético. Rotacional de A é igual a B, ou μ vezes H. Por enquanto, alguma pergunta? Bom, a lei de Gauss já foi magnética. Agora vamos para a lei de Faraday. Lei de Faraday, está lá, não tem a fonte magnética, então voltou a ser aquilo que a gente já sabia, só que colocando, ó, o Czinho na permeabilidade. Rotacional de E igual a menos J ômega μ H. Só que a gente acabou de definir o μ vezes H como rotacional de A. Então eu vou reescrever isto desta forma. E aí, ó, como rotacional é um operador linear, eu vou passar tudo para o mesmo lado, tudo para dentro do mesmo operador. E, consequentemente, rotacional de E mais J ômega A é nulo, por causa disso aqui. Isso é eletromagnetismo. Agora vem a matemática. A gente sabe que o rotacional de um gradiente é identicamente nulo. E aí, então por que não definir este cara que está dentro desses parênteses aqui, ó, como sendo o gradiente de um potencial escalar? E a gente faz exatamente isso, só que por motivos históricos com um sinal trocado. E esse cara daqui é o potencial escalar elétrico. Em eletrostática, ômega é zero, ou seja, não há variação temporal, ômega é zero, esse vira o potencial eletrostático, que vocês aprenderam em eletromagnetismo na graduação. Atenção! Em eletrodinâmica, a definição é mais geral. Envolve esse segundo termo aqui, ó. Então, 2 equações já foram. Vamos para a próxima. Se eu não estou enganado, é a lei de Ampère. Generalizada. Olha lá, fonte de corrente. Então, tá lá. Rotacional de H é igual a J mais J ômega epsilon E. E aí eu vou pegar as relações 1 e 2 anteriores e jogar aqui dentro. Então, repara. Rotacional de μ vezes H é igual a rotacional do A. Então, eu troquei isso daqui, ó, pela primeira identidade que veio da lei de Gauss magnética. E o campo elétrico que aparece aqui, ó, eu troquei pela definição, a última definição no slide anterior, onde apareceu o gradiente do potencial eletrostático, do potencial escalar elétrico. Manipula, eu reescrevo esta última igualdade desta maneira aqui. Aí apareceu aqui, ó, rotacional do A. Lembra da equação de onda que a gente acabou de desenvolver para o campo elétrico e para o campo magnético? Ela vem do rotacional do rotacional. Então, ó, a nossa equação de onda para o potencial vetor magnético vai sair dessa igualdade aqui, ó. E aqui, ó, já estão a lei de Gauss magnética, a lei de Ampère e a lei de Faraday embutidas aí. Então, a próxima etapa é, vamos desenvolver essa equação de onda. Então, eu estou abrindo, isso aqui é matemático, ó, rotacional do rotacional,
é o gradiente do divergente menos o laplaciano, que tem que ser igual a isso aqui, ó. Repare que aqui, ó, apareceu ômega vezes mi vezes epsilon. Ômega ao quadrado vezes mi vezes epsilon. Perdão, aqui ainda, né? Ômega ao quadrado, mi vezes epsilon. Eu vou chamar isso de K ao quadrado, ó, como já tinha feito antes. Então, definindo esse ômega ao quadrado mi epsilon como K ao quadrado, passando uns termos para um lado, outros termos para o outro, eu chego nesta equação aqui, ó. Eu chego nessa equação. Tá vendo lá, ó? Laplaciano mais K ao quadrado do vetor, igual a isso daqui. E temos aqui uma equação de onda que é muito mais complicada do que a do campo elétrico e a do campo magnético. Pô, mas a promessa não foi o contrário? A promessa era obter uma equação de onda mais simples. E a gente, por enquanto, está obtendo algo mais complicado. Só que tem um pulo do gato nisso daí, que é o seguinte: o Helmholtz, lá no século XIX, ele mostrou o seguinte: nesses problemas de contorno, o potencial vetor ele só é unicamente definido quando a gente conhece não apenas o gradiente, o rotacional, mas também o seu divergente. Enquanto a gente não definir o divergente, você tem infinitas soluções. Tem uma transparência aqui que eu mostro a prova, tá? Depois você olha a prova. O rotacional já foi definido aqui, ó, logo no início. Está faltando amarrar o divergente. E nós chegamos nisso aqui, ó. Se fosse você o Helmholtz, né, naquela época, como é que você amarraria o divergente do A para simplificar a expressão da equação de onda? Eu fiz essa pergunta para dar um fôlego, né, para todo mundo respirar, porque ninguém faz pergunta, mas eu estou fazendo uma pergunta. Como é que você acha que deveria definir o divergente do A para facilitar essa igualdade aí? É nessa hora que a gente pega o cara que está com o computador ligado, mas foi ver televisão. Acorda aí, pô. Como é que você definiria o divergente do A? Eu não sei, mas eu ia tentar cancelar esse termo aí, a definição. Então, você sabe, cara. Você sabe exatamente isso. A gente vai definir o divergente do A para ser igual a menos esse cara daqui. Justamente para zerar, para cancelar. Isso é chamado calibre de Lorentz. Não foi o Helmholtz, mas foi o Lorentz, que aparentemente foi o primeiro a chegar nessa relação. E cuidado, não é o Lorentz. Existe o Lorentz, muito mais famoso, foi prêmio Nobel, e muita gente acha que ele foi o cara que definiu isso aqui. E não é verdade. Tem muito livro bom que diz que esse aqui é o calibre de Lorentz. E não é o calibre de Lorentz. É outro matemático, tá? Ele definiu esse calibre dessa maneira e ele chegou nesta equação de onda para o potencial vetor magnético mais simples. Repare que essa equação de onda continua sendo inhomogênea, que afinal de contas as fontes continuam existindo naquele volume, mas é uma equação de onda com esse lado direito mais simples do que as equações de onda do campo elétrico e do campo magnético. Então, em antenas, esse desvio, ou seja, dadas as fontes, achar o potencial vetor antes de achar o campo eletromagnético, didaticamente é excepcional, excepcionalmente mais simples. E é isso que os livros de antenas fazem, né? Define o potencial vetor e começa a botar um monte de corrente lá, corrente do dipolo, corrente do loop, corrente da antena refletora, acha o potencial vetor e a partir do potencial vetor, isso aqui é a lei de Gauss que ficou faltando, mas a gente não precisa desse cara aqui não, tá? Então, vocês vão ver isso aí. E a partir da solução do potencial vetor magnético, a gente automaticamente acha o campo eletromagnético. Aqui, o campo magnético é só derivar o A que você obteve.
E o campo elétrico você substitui, ó, nas expressões anteriores e sai tudo em função do A e de suas derivadas. Então, com o calibre de Lorentz, você tem uma equação de onda para ser resolvida mais simples. E para achar o campo eletromagnético, que é o que você quer, você só precisa derivar esse cara. E esse calibre tem outra vantagem. Na solução do problema, qual foi a única fonte que apareceu? O que isso aqui representa? A corrente das fontes? Corrente, isso. Mas fonte de corrente. Imagina um dipolo. Você tem lá um dipolo, um arame para cima, outro para baixo. Você liga aquilo num gerador, né? Cuidado para não dar choque. Vai ter, além da corrente induzida no metal, tem carga acumulada nos extremos. E isso está oscilando, isso está variando. Tudo isso influencia o campo que é irradiado. Mas repara, quando você usa o calibre de Lorentz, você esquece as cargas. Você não precisa levar as cargas em consideração explicitamente. Ué, a carga não irradia? Lógico que irradia. Se ela estiver oscilando, irradia. Mas a contribuição das cargas está escondida, implícita, nas derivadas aqui, ó. E em antenas, quem já fez antenas deve lembrar que o professor falava assim, a corrente no dipolo é senoidal. Em nenhum momento ele falou assim, pô, tem carga que acumula nos extremos do dipolo. Por quê? Essa contribuição já está implícita nessas derivadas. Essa é outra vantagem do calibre de Lorentz em problemas de radiação e espalhamento. Aqui está o Lorentz, não é o Lorentz. Se eu não errei a foto, é um outro cara. Graças ao calibre de Lorentz, a determinação do potencial vetor magnético deve-se apenas explicitamente à distribuição de corrente elétrica. A carga também gera campo, mas essa contribuição está implícita nessas derivadas. A gente não precisa, em princípio, levar isso em consideração ou se preocupar com isso. E aí, só para concluir a aula, aqui está a prova, eu vou passar logo aqui, né? Tem gente que assiste o vídeo, é só dar clicar lá no sinal de igual ao contrário, né? Dar uma pausa. Isso eu achei na internet, cara. Você acha isso no Google. É uma prova, lógico que eu condensei para caber tudo num slide só, é a prova do teorema de Helmholtz, que você precisa definir não só o rotacional, mas também o divergente, junto com as condições de contorno. Que maravilha de equação. Então, uma vez definido o divergente e o rotacional em todo o volume e as condições de contorno na superfície do problema, na fronteira do problema, você definiu de forma única o seu potencial vetor. Por dualidade, agora você apaga as fontes elétricas, acende as fontes magnéticas, mas não vamos precisar fazer aquilo tudo de novo, não. Substituindo os símbolos, nós chegamos nas expressões para o campo gerado pelas fontes magnéticas, através do potencial vetor elétrico. F é o dual do A. O A é o potencial vetor magnético. A letra F é usada para representar o potencial vetor elétrico. E este cara daqui, a gente não precisa dele, mas está aqui, ó, é o potencial escalar magnético. E o campo total, se houver todas essas fontes, é a soma, porque o meio é linear, é a soma. E está aí, ó, em 20 minutos, no 80%, 70%, não, menos, uns 30% da teoria de antenas. Que agora falta resolver essa equação. Aí o bicho pega. Mas, enfim, uma vez resolvida a equação, você deriva, né, fala é fácil, e acha os fasores que representam o campo eletromagnético radiado pela antena. Isso é a matéria básica, é a teoria básica de um curso de antenas. Neste curso de campos harmônicos, a gente vai usar
esses potenciais vetores o tempo todo, mas não para isso. Eu até vou falar um pouquinho de radiação, resolver alguns problemas, a maioria não vai entender nada, mas eu vou dar até para mostrar. Ó, se houver fontes, é assim que você calcula. Quem já fez antenas vai lembrar. Quem não fez, não vai ser com esse curso que vai aprender. Eu só vou ilustrar. Mas nesse curso, nós vamos usar esses potenciais vetores aqui, mas para outra coisa. Para construção de soluções. É aqui que vai estar a beleza desses potenciais vetores. É para construir soluções TE e TM. Vai estar, o potencial vetor magnético vai estar associado a uma dessas soluções e o magnético a outra. Então, através desses potenciais vetores, vamos poder construir, se for possível aplicar separação de variáveis, os modos TE e TM em guias, espalhamento TE e TM em cilindros, esferas e por aí vai. A solução TEM é um caso particular de uma dessas duas. Se é TE ou TM, vai depender das condições de contorno. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar falando sobre construção de soluções. Agora sim começa a novidade do curso. Até então era uma espécie de revisão. Alguns já tinham visto quase tudo, outros já tinham visto alguma coisa, mas o curso mesmo começa agora. A gente vai mostrar como usar esses potenciais vetores na construção de soluções. E aí, mais tarde, vamos começar essa construção de soluções em coordenadas retangulares, coordenadas cartesianas. Depois, a gente vai partir, depois da primeira prova, coordenadas cilíndricas e, finalmente, coordenadas esféricas. As aulas estão, nesse início, puxadas, porque é uma revisão, tá? Se tudo correr bem daqui para frente, não vai ficar mais fácil, mas pelo menos vai ficar um pouco menos corrido. Então, não deixe de fazer a revisão agora no início do curso. Não deixa acumular, tá? Não deixa para a véspera da prova. Já aproveita esse final de semana, todo mundo em quarentena, vai já fazendo o estudo e a revisão do que foi visto até o momento. Não havendo perguntas... Professor, Opa, pergunta. Pois não. quando eu fiz magnetismo na graduação, já tem um tempinho, a Eletromagnetismo. gente usava o sádico. Sádico. Para esta revisão, você pode usar o sádico. Eu não conheço o sádico. Você estudou aonde? Eu estudei em Vitória, na Univix. O sádico. Isso. Vamos lá. Notação fasorial? Quer ver? Deixa eu ver se... Eu tenho esse livro em PDF. Você lá usava notação fasorial? A gente usava o seguinte, vocês estudaram lá, nesse curso, eletrostática e magnetostática, ou vocês também fizeram eletrodinâmica? Você viu ondas planas? Você viu modos em guias, linhas de transmissão? O que você viu nesse curso? A gente viu tudo. Foi um ano, cara. Só que tem muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Eu fiz em 2014. Aí o que eu pensei? Eu pensei em pegar o material que eu tinha. Pode falar. Eu pensei de pegar o material que eu tinha e começar por ele, porque aí talvez eu lembre mais rápido. É o melhor que você faz. É o melhor que você faz. Entendeu? Agora, tem que ser feito rápido, porque o livro-texto é o Harrington. Os exercícios vão ser tirados do Harrington. E a matéria, exceto onda plana, tirando fora onda plana, o resto vai seguir o Harrington, com uma ou outra exceção. Então, se quer fazer a revisão, com certeza, eu recomendo que não só você, mas os demais usem o livro, se não jogaram fora nem queimaram, use o livro que usou na graduação, sem sombra de dúvida. Mas faz isso rápido com a ajuda das notas de aula, que provavelmente... talvez, né? Pode até estar no livro, mas talvez você não tenha visto no curso, né? Porque tudo depende da pessoa que dá o curso. Talvez não tenha visto potencial vetor, talvez não tenha visto o princípio da dualidade, talvez não tenha visto perda,
É muito comum o professor dar, como aconteceu comigo, ele dá a matéria, mas não fala de perda, entendeu? Ele fala muito superficialmente. Aí dá a impressão que quando tem perda, você tem que calcular tudo de novo para chegar numa outra equação de onda. E não é, pô. Um epsilon complexo, você resolve um problema no meio dissipativo como se é só fazer o epsilon e tudo aquilo que depende do epsilon complexo. Mas o resto, a manipulação, a equação de onda é a mesma. A solução é a mesma. Você resolve o problema como se não tivesse perda nenhuma. Desde que você sempre lembra, o epsilon é complexo. Aonde aparecer conjugado, você põe o conjugado no epsilon também. Aí, senão você erra. Mas se você tiver isso em mente, você pode fazer a revisão pelo livro. Agora, cuidado com a anotação. Pode ser que o livro tenha uma anotação diferente do que o Harrington e eu adotamos. Do que aparece no livro-texto. Tá, não tá bom. Eu vou começar a fazer ela. A gente vai ter aula segunda de novo? Não. Foi só por causa do atraso que tivemos. Só um segundinho. Porque isso aqui não precisa estar gravado, né, pessoal? Aqueles que